Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto aqui na TV Eng Plus. Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2005 é o presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral e uma das principais referências quando o assunto é carvão mineral no Brasil e no mundo. Fernando Luiz Zancan, direto ao ponto, qual é o futuro do carvão mineral no sul do estado? Brilhante. Nós temos que trabalhar para que o carvão se torne cada vez mais uma indústria ligada às novas tecnologias, ligada à preservação ambiental, ligada ao desenvolvimento, emprego e renda, porque isso já faz parte, já vem desde a Revolução Industrial e continua, só que tem uma mudança tecnológica em curso e a gente tem que deixar a nossa indústria dentro desse espectro de a gente avançar para produzir produtos além da tonelada de carvão para gerar um elétron, além de usar para siderurgia, para fazer o aço que está no nosso carro, além de participar do coque de fundição, que é uma indústria que nós temos aqui na região. Mas, enfim, tem que trabalhar com o desenvolvimento tecnológico para usar seus produtos e outros produtos que estão dentro da mineração de carvão, que pode agregar valor bastante à nossa indústria. Em que pé está a construção da Usitesc, da termoelétrica de Treviso? Para a gente ter uma ideia, o Brasil tem metade do consumo de energia per capita que Portugal tem. Por que isso? Porque o Brasil não cresceu, nós temos um quarto da nossa população hoje abaixo da linha da miséria, porque não se consome energia nesse país, porque não tem condições de comprar um eletrodoméstico, usar um ar-condicionado. Então, o Brasil tem o mesmo microclima que Portugal e consome metade. Um país desenvolvido, no jargão da ONU, é que consome 4.500 kWh per capita ano. Nós estamos com 2.500. Então, é um país que terá uma demanda de energia e o que a gente quer é que esse país cresça, se desenvolva e no momento que crescer e desenvolver, aumentando o seu PIB, vai precisar de energia. Não pode ser a energia que vai travar o Brasil de crescer. E no momento que fala em energia, todas as fontes energéticas, incluindo o carvão, serão necessárias. Por isso que eu falo que a Usitesc ela é um projeto que está pronto, na oportunidade de leilões, ela pode compor, e também outros projetos que a gente está vendo aí que tem que ser desenvolvidos aqui na região, porque nós temos carvão aqui por mais de 50 anos, e aí tem isso que a gente conhece, podendo ter muito mais do que isso. Então precisa do quê? Que se faça os leilões, e agora o governo já estabeleceu leilões aí até 2022, que se faça um programa de modernização do parque, porque não adianta eu botar 340 megawatts com as Usitesc e tirar 900 lá em 2027. Então tem que ter um programa de modernização e os Usitesc pode participar desse programa, inclusive. Enfim, é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos num novo momento no Brasil, um país que está passando a reforma da Previdência, deve deslanchar em termos de economia, tem dinheiro internacional querendo vir para cá, e aí tu tem que ter bons projetos. A Usitesc é um bom projeto. Como você vê o Ministério de Minas e Energia nesse novo governo, no governo do Jair Bolsonaro, a possibilidade de mais incentivo ao carvão mineral? Primeiro, o Ministério, desde 2002, no governo Lula, a palavra carvão foi banida de dentro do Ministério de Minas. Você tem lá vários departamentos de tudo, mas a palavra carvão e a palavra nuclear, as duas palavras, não tem nenhum lugar. E com o novo governo, a palavra que chamam de as coisas mais áridas do setor elétrico, por exemplo, que é tido como árido, tanto nuclear como carvão, já tem uma visão diferenciada, o governo está pedindo para que tanto o carvão como o nuclear venham a se mostrar para dentro do Ministério, ou seja, a gente vai fazer cursos de carvão lá dentro do Ministério, para que a equipe do Ministério entenda o que é importante, quais os problemas, o que está sendo feito, o que tem que ser feito, de que forma se estrutura uma política industrial, porque o carvão, eu já disse, não é só elétron, ele é molécula, ele abre um leque de produtos, podendo até estar em conservantes de alimentos, por exemplo. Então, o carvão é uma indústria.
E o nuclear também é uma indústria. E essas indústrias estavam literalmente sem chão no Ministério. Agora mudou. Existe uma nova forma de ver e bem claro a posição do Ministério quando fala o que é de interesse do Brasil será feito. Ninguém de fora vem dizer para nós o que nós temos que fazer. Então essa é uma postura um pouco diferente do que foi há 13, 14 anos atrás. E nós temos no Brasil know-how suficiente para dizer o que a gente deve fazer? Tem know-how sim, só que você tem que botar os números reais na mesa e não trazer a ideologia para dentro e abrir para certos lobbies. Então você tem que botar os números reais na mesa considerando a questão da sustentabilidade, levando em conta o emprego, a renda, a segurança energética, os aspectos ambientais, botar nessa matriz todos os pontos, todos os atributos de cada fonte e aí discutir, já que o Brasil é um país feliz porque tem todas as fontes, fazer uma matriz que venha a atender todos os atributos e venha a ser o melhor para a sociedade brasileira. Como que você vê as associações de defesa, de proteção ambiental ainda indo contra o carvão, mesmo depois de tanto incentivo, de tanto trabalho que o setor de carvão faz para fazer um trabalho de extração mais sustentável, mais voltado à ecologia também? Na realidade, a gente tem que entender que muitas das coisas que estão sendo colocadas, elas são em função de, vamos dizer assim, de interesses econômicos. Então, nós não podemos discutir, o que eu sempre bato, nós não vamos discutir a questão da fonte, nós vamos discutir a questão da emissão. Então, se o carvão tem emissão zero ou é melhor que o gás, se ele tem essa emissão, se ele chega lá, se ele tem tendência para chegar lá, então invista nessas tendências tecnológicas para que isso ocorra. Não simplesmente diga, não quero essa fonte, eu não quero a outra fonte. Não é isso. Você tem que fazer com que a fonte, com os seus atributos, com suas vantagens, e onde tem uma desvantagem, trabalhe a desvantagem para que ela seja igual a todas, olhando o aspecto da sustentabilidade. Então a questão ambiental faz parte do jogo econômico, faz parte de um discurso econômico que está por trás. Tem ideológico? Tem, mas a boa parte é econômico. O carvão segurou uma parte da energia do Brasil nos últimos tempos, quando houve escassez de água, quando houve a própria eólica não dava conta, o carvão deu uma segurada na energia do Brasil. Isso deve acontecer nos próximos anos também, agora com essa abertura que o próprio governo está dando? Olha, Nicolas, na realidade, por exemplo, nós aqui em Santa Catarina, o carvão aqui é 25% da energia gerada em Santa Catarina. Momentos aí de crise, de falta de água, você precisa de energia firme. Energia firme vem de que tu aperta um botão, tendo combustível gera. Então, o carvão é assim, o gás é assim, a biomassa tendo biomassa é assim. Então, o Brasil, na sua matriz, ele vai precisar compor. O carvão não será um grande indutor, quer dizer, ele não terá, como é que eu vou explicar melhor isso? Vai ser 5%, 7%. Hoje ainda o forte da matriz elétrica brasileira é a hidráulica. As renováveis estão crescendo, mas de qualquer maneira, se crescer eólica e não tiver por trás um carvão, a própria eólica vai estar limitada em crescer porque não tem uma fonte complementar firme e complementar com ela. Então há necessidade de você discutir essa matriz como um todo. O carvão sim vai ser importante para a região sul, porque é onde está localizado. Então aqui no sul é importante os projetos todos que tem aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Paraná, para dar uma segurança energética aqui no sul. A nível de Brasil já é outra coisa, porque o consumo é muito maior e tu tem as interligações de transmissão que te permitem levar a energia do sudeste para o nordeste, do norte para o nordeste. Enfim, esse é o balanço. Mas tem uma grande discussão nesse momento de como você vai montar a matriz gerando próximo ao centro de carga. Então, aqui no sul, o que tem disponível aqui? Tem carvão, então vamos gerar carvão. Lá em São Paulo tem muita biomassa, vamos gerar biomassa. O Nordeste tem muita eólica, põe eólica. Mas terá que ter um suporte de transmissão ou térmicas de base, como as que foram feitas projetadas pelo Acre Batista e hoje operam no Nordeste, com 1.400 megawatts de térmicas a carvão. O carvão deu muito para Criciúma e para a região. Você não sente que ele deveria ter um melhor tratamento
por parte da própria população de Criciúma, ter mais carinho pelo próprio carvão mineral, Criciúma e região? Você sente falta de um carinho mais especial da própria população? A população é muito sensível que a mídia joga. Então vem a mídia europeia dizendo que está acabando o carvão aqui, carvão... O pessoal diz, mas esse combustível aqui, carvão não interessa, né? O carvão vai acabar. Não é isso. A Ásia toda está crescendo no carvão, nós estamos mais de 400 gigawatts, ou seja, vamos botar aí, quase 4 vezes o que o Brasil tem hoje instalado em carvão sendo desenvolvido. E a cidade de Criciúma é uma cidade que veio do carvão. Criciúma e o entorno de Criciúma, porque a Criciúma tinha mina, depois agora não tem mais uma mina aqui dentro, mas está abrindo, está indo para fora, né? Maracajá, enfim, começa a ir a Aranguá, começa a Treviso, enfim, começa a abrir o em volta de Criciúma, que é a cidade de polo. Mesma coisa Tubarão. Tubarão vive hoje, e Capivari vive em função de uma termoelétrica. Nós temos aí uma ferrovia que liga hoje dos municípios do sul direto a Imbituba. O Porto de Imbituba, ele nasceu de exportar carvão. Né? Nós temos misturador hoje de clinker, que usa cinza do carvão para botar no saco de cimento, ali em Imbituba. Então, a cadeia do carvão ela é grande. Nós estamos falando aqui de 6 bilhões de reais que movimentam a economia aqui no sul. Então, a cidade, às vezes, não reconhece por falta de, talvez, de informação, mas talvez seja um erro nosso de não informar o que nós estamos usando. Mas se tu olhares aqui, isso aconteceu agora na semana passada, na SATIC, quando o secretário de Educação, um ex-aluno da SATIC, filho de mineiro, hoje onde é que ele está? Ele está como secretário de Educação. Mas onde é que saiu? Onde é que ele estudou? Numa escola que foi fundada e até hoje é administrada e mantida pela indústria do carvão. Então as pessoas esquecem, mas quem lembra, quem vivenciou toda a história, sabe que quanto a importância, que o carvão trouxe para a cidade de trás, para a cidade de Criciúma. Hoje talvez não seja uma indústria tão grande, porque as outras indústrias também cresceram, na economia se cresceu, mas tem um potencial e agrega muito valor e traz muito recurso, emprego e renda para a nossa região. Vamos para o nosso intervalo e logo voltamos conversando com Fernando Luiz Ancan. A vida é feita de experiência. A gente se torna a soma de tudo o que vivemos, o resultado final das nossas experiências. O que a gente escolhe nos conta um pouco do que vamos ser amanhã. Comece a construir o seu futuro profissional com a experiência de estudar em uma grande universidade. A Unesc está entre as melhores universidades não estatais do país. É destaque em pesquisa e internacionalização. São quase 50 acordos com instituições de 19 países, onde você pode ampliar seus conhecimentos e viver novas experiências. A Unesc oferece o que há de melhor em uma universidade. É uma instituição comunitária, forma pessoas, produz conhecimento e presta serviços importantes à população da região e empresas de todo o país. Mas na Unesc, as pessoas vivem algo maior que experiências práticas ou teóricas. Descobrem como unir conhecimento técnico e cuidado, pesquisa e carinho. Conseguem misturar sonhos e realidade, equilibrando razão e emoção, lado direito e esquerdo do cérebro. Vive uma experiência acadêmica única. Venha para a Unesc, há 50 anos promovendo a experiência de valorizar as pessoas. Voltamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, Fernando Zancan. Fernando, você também é diretor executivo da SATIC. A SATIC completa agora, em 2019, 60 anos. A SATIC o pessoal do carvão foi visionário há 60 anos quando criou a SATIC. Hoje, seria possível criar uma SATIC, por exemplo, algo tão visionário? Eles imaginavam que seria uma instituição tão grande como ela é hoje? Olha, quando os nossos mineradores, o Dr. Fidelis, o Dionísio, o Santos Guglielmo, enfim, os principais mineradores da época criaram a SATIC, eles focaram
como um compromisso social. Na verdade, quando a SATIC foi fundada em 59, ela foi para dar assistência social às famílias da indústria mineira e começar a treinar a mão de obra. E isso foi lá em 2 de maio de 59. Depois veio o Senai, começou os cursos técnicos, enfim, foi avançando e acho que eles não tinham ideia de que ia se transformar desse tamanho. Pensar que seria uma escola, uma escolinha, uma escola, que era importante na época, mas não chegar a ponto de ser uma faculdade com 11 cursos superiores, com um centro de tecnologia hoje, que é uma referência em termos de Brasil, e eles não, acho que isso não passava na cabeça deles. Mas, como visionários, eles sempre viram que era importantíssimo ter a sua inserção na comunidade. O compromisso social das empresas começou a aparecer na década de 80, no final no início de 90, mas foi feito em 59 pelos mineradores. Então, essa ação, talvez eles não tenham amplitude do quanto isso foi importante para a cidade de Criciúma, quantas pessoas passaram por lá, quantas indústrias se criaram em função disso. A indústria de metalmecânica e eletrônica, toda ela saiu dos dias alunos nossos da SATIC. Então, é importante. E a visão de que tem para o futuro, e o que a gente quer, né, Nicolas, é duplicar os 60, é de ter mais visão pela frente, mais novidade pela frente e ser cada vez mais importante para o desenvolvimento dessa região. É isso que eu ia te questionar. Onde você vê a SATIC daqui 60 anos também? A SATIC daqui a 60 anos, ela vai ser uma entidade que ela vai crescer, vai continuar crescendo. E ela vai contribuir de uma nova forma com o desenvolvimento regional, o desenvolvimento de Criciúma especificamente, pela sua amplitude geográfica e pelo que ela vai trazer de inovação, pelo que ela vai trazer de conhecimento, com novos projetos que vão ser lançados ao longo do ano, e com isso criar uma nova revolução na educação. Por isso que nós temos a nossa plataforma 2030, nós estamos olhando 2030, mas isso passa por uma revolução na educação dentro da escola, e isso sai para fora da escola à medida que gera oportunidade para outros olharem o que nós estamos fazendo e replicarem o que nós estamos fazendo. Você viaja muito pelo mundo por conta da sua função na Associação de Carvão Mineral, Brasileira de Carvão Mineral, e das experiências que você tem. O que falta para Criciúma se desenvolver na plenitude? O que falta aqui na nossa cidade, na nossa região? Outro dia conversávamos sobre isso. Queria que você dissesse o que você vê que falta aqui na nossa região. Bem, o que eu entendo é que você criou já nessa região, a duras penas, demorou muito, mas se criou uma infraestrutura de logística bastante boa na região. Então você tem ferrovia, você tem rodovia, você tem aeroporto regional, você criou uma infraestrutura boa nesse momento. Você tem excelentes entidades educacionais aqui, tem a universidade, tem a SATIC, enfim, você tem o conhecimento. O que precisa aqui na região é fazer não Criciúma, porque Criciúma é uma parte desse processo. Ela está um polo, mas ela faz parte do processo. Tem Tubarão, tem Araranguá. Nós temos aí uma renda média per capita abaixo do norte do estado. Nós estamos abaixo da média de Santa Catarina. Então precisa organizar as ações para não haver duplicidade de ações e que a gente venha de uma forma estruturada, ter planos para captar recursos internacionais para botar aqui dentro. Então, tu tens aí vocações diversas aqui na região e tu pode transformar a Criciúma num polo tecnológico, por exemplo. Claro que pode, desde que você crie as condições para isso e tu saia vendendo no exterior. Para isso é necessário que se tenha um plano de desenvolvimento regional que venha de Imbituba até o sul e esse plano tenha um selo em que tu possa sair e botar embaixo do braço
das regiões aqui, ou da REC, Moreal e Amesc, ou do próprio governo de estado, e sair para vender lá fora. Dinheiro tem fundos em Dubai, tem fundos americanos, tem muitos fundos. Agora, tu tem que ter bons projetos para que os fundos venham aqui, olhem, e tu tem um bom instrumento de venda. Nós não estamos falando de um plano que fique no papel, estamos falando de um plano que tu sai embaixo do braço e vá vender. Venha fazer negócio com a região sul de Santa Catarina. Por quê? Porque eu tenho isso de vantagem, porque eu sou barato, porque eu tenho mão de obra, porque eu tenho universidade, tenho educação, tenho escolas técnicas, porque eu tenho tal recurso mineral, por exemplo, no caso do carvão, porque eu tenho outros recursos aqui na região, eu tenho um turismo fantástico que há a ser desbravado. Enfim, criar projetos realmente consistentes que tu possa lá fora buscar que brilhe o olho do investidor. Mesmo com todos esses compromissos que você tem, você ainda é uma liderança do Fórum das Entidades aqui de Criciúma, do FORCRI. Como o FORCRI pode ajudar ainda mais a fazer tudo isso que você comentou, o plano de desenvolvimento regional, a estruturar o desenvolvimento regional? Como o FORCRI, como as entidades que compõem o FORCRI podem ajudar? Na realidade, o FORCRI foi criado pela sociedade organizada, no sentido de que a gente tem que fazer alguma coisa para resolver as coisas da cidade de Criciúma, por isso que o nome é Fórum de Criciúma. E eu, ano passado, fui rotativo, fui presidente do FORCRI, e aí os pontos principais que a gente colocou foi o Plano de Desenvolvimento Regional, a gente viu que local não adiantava, tem que ser regional, e também trabalhando na questão de fazer um acompanhamento, o fórum político, acompanhamento do desempenho dos vereadores. Mas são duas coisas principais, mas tem várias outras coisas que o FORCRI já fez na questão de segurança, já atuou, nós melhoramos muito os nossos índices de segurança graças a uma ação coordenada pelo FORCRI, iniciou, depois agora tem o GGM, Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que tem um plano de segurança para Criciúma. Assim, e agora nós temos que trabalhar em outras pautas, por exemplo, plano de pauta de educação, outras pautas têm que ser feitas. Agora tem um outro presidente que vai tocar, dar continuidade no processo, mas o que é mais importante de tudo isso é a organização da sociedade, de forma não partidária, de forma isenta, querendo o bem da nossa cidade e região. E isso não é só em Criciúma que tem. Outro dia eu estava lendo um livro e vi que em Minneapolis, nos Estados Unidos, tem um exemplo. Só que em Minneapolis são 3 milhões de pessoas, aqui nós somos 200 mil pessoas, 210. E em Minneapolis tem um exemplo, são vários projetos, que já tem mais de 12 anos, de um fórum de voluntários que trabalham em prol do desenvolvimento daquela região. E o grande foco sempre é nas questões de educação, de como desenvolver, de como deixar a cidade pronta para atrair investimentos. Tu vê o site desse projeto, é só para atrair investimentos. O cara entra lá, o cara sabe quais são os projetos que vai botar na cidade, como ele vai. E tudo que é feito para valorizar a educação, para ter mão de obra, para atender esses projetos também que virão no futuro. Então, a sociedade organizada fazendo isso. E o que nós estamos agora é levando essa mensagem do FORCRI para as outras regiões. Então já tem uma mensagem colocada lá em Tubarão, vai ter uma reunião na sequência aqui em Araranguá, ou seja, a gente trabalhar e organizar a sociedade. E essa sociedade organizada, ela vai cobrando dos seus parlamentares, cobrando do governo ações efetivas e outras ela vai fazendo na medida que ela pode fazer. Com isso nós melhoramos a nossa sociedade. Nesse sentido, tem vontade de ser candidato a deputado, a vice-governador, a algum cargo eletivo? Não tenho vontade. Eu acho que a gente pode contribuir como sociedade para melhorar o ambiente que a gente vive. Cada um tem um papel. Eu não tenho nenhuma vocação de política partidária, apesar de ser um ser político. Muito obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto. Muito sucesso. Muito obrigado pela atenção e pelo espaço. Hoje conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral e diretor executivo da SATIC, Fernando Luiz Zancan.